O Guarani, de José de Alencar. Terceira parte. Os Aimorés. Capítulo 1. Partida. Na segunda-feira, eram 6 horas da manhã quando Dom Antônio de Maris chamou seu filho. O velho fidalgo velara uma boa parte da noite, ou escrevendo, ou refletindo sobre os perigos que ameaçavam sua família. Peri lhe havia contado todas as particularidades de seu encontro com os Aimorés, e o cavalheiro, que conhecia a ferocidade e o espírito vingativo dessa raça selvagem, esperava, a cada momento, ser atacado. Por isso, de acordo com Álvaro, Dom Diogo e seu escudeiro Aires Gomes tinha tomado todas as medidas de precaução que as circunstâncias e sua longa experiência lhe aconselhavam. Quando seu filho entrou, o velho fidalgo acabava de selar 2 cartas que escrevera na véspera. "Meu filho", disse ele com uma ligeira emoção, "refleti esta noite sobre o que nos pode acontecer e assentei que deveis partir hoje mesmo para São Sebastião." "Não é possível, senhor. Afastais-me de vós justamente quando correis um perigo?" "Sim, é justamente quando um grande perigo nos ameaça que eu, chefe da casa, entendo ser do meu dever salvar o representante do meu nome e meu herdeiro legítimo, o protetor de minha família órfã. Confio em Deus, meu pai, que vossos receios serão infundados, mas se ele nos quiser submeter a tal provança, o único lagar que compete a vosso filho e herdeiro de vosso nome é nesta casa ameaçada, ao vosso lado, para defender-vos e partilhar a vossa sorte, qualquer que ela seja." Dom Antônio apertou seu filho ao peito. "Eu te reconheço. Tu és meu filho. É o meu sangue juvenil que gira em tuas veias e o meu coração de moço que fala pelos teus lábios. Deixa, porém, que os 50 anos de experiência que, desde então, passaram sobre minha cabeça, encanecida, te ensinem o que vai da mocidade à velhice, o que vai do ardente cavalheiro ao pai de uma família. Eu vos escuto, Senhor, mas pelo amor que vos consagro, poupai-me a dor e a vergonha de deixar-vos no momento em que mais precisais de um servidor fiel e dedicado." O fidalgo prosseguiu, já calmo. "Não é uma espada, Dom Diogo, que nos dará a vitória, fosse ela valente e forte como a vossa, entre 40 combatentes que vão se medir talvez contra centenas e centenas de inimigos, ou de mais ou de menos, não importa o resultado." "Que assim seja!" respondeu o cavalheiro com energia. "Reclamo o meu posto de honra e a minha parte do perigo. Não vos ajudarei a vencer, porém morrerei junto dos meus." "E é por esse nobre, mas estéril orgulho
que quereis sacrificar o único meio de salvação que talvez nos reste, se, como temo, as minhas previsões se realizarem? Que dizeis, Senhor? Qualquer que seja a força e o número dos inimigos, conto que o valor português e a posição desta casa me ajudarão a resistir-lhe por algum tempo. Por 20 dias, mesmo por um mês. Mas por fim teremos de sucumbir. Então, exclamou Dom Diogo pálido, então, se meu filho, Dom Diogo, em vez de ficar nesta casa por uma obstinação imprudente, tiver ido ao Rio de Janeiro e pedido o auxílio que fidalgos portugueses não lhe recusarão de certo, poderá voar em socorro de seu pai e chegar com tempo para defender sua família. Então verá que esta glória de ser o salvador de sua casa vale bem a honra de um perigo inútil. Dom Diogo deitou o joelho em terra e beijou com ternura a mão do fidalgo. Perdão, meu pai, por não vos ter compreendido. Eu devia adivinhar que Dom Antônio de Maris não pode querer para o filho senão o que é digno do pai. Vamos, Dom Diogo, não há tempo a perder. Lembrai-vos que 1 hora, 1 minuto de tardança talvez tenha de ser contado ansiosamente por aqueles que vão esperar-vos. Parto neste instante, disse o cavalheiro, dirigindo-se à porta. Tomai, esta carta é para Martim de Sá, governador desta capitania. Esta outra é para meu cunhado e vosso tio Crispim Tenreiro, valente fidalgo, que vos poupará o trabalho de procurardes defensores para a vossa família. E de despedir-vos de vossa mãe e vossas irmãs. Eu farei tudo para preparar a partida. O fidalgo, reprimindo a sua emoção, saiu do gabinete onde se passava esta cena e foi ter com Álvaro, que o procurava. Álvaro, escolhei 4 homens que acompanhem Dom Diogo ao Rio de Janeiro. Dom Diogo parte? Perguntou o moço admirado. Sim, depois vos direi as razões. Por agora, dai-vos pressa em que tudo esteja pronto dentro de 1 hora. Álvaro dirigiu-se imediatamente ao fundo da casa onde habitavam os aventureiros. Havia aí grande agitação. Uns falavam em tom de queixa, outros murmuravam apenas palavras entrecortadas, e alguns, finalmente, riam e motejavam do descontentamento de seus companheiros. Aires Gomes, com todo o seu arreganho militar, passeava no meio do terreiro, a mão no punho da espada, cabeça alta, bigode retorcido. Quando o escudeiro passava, a voz dos aventureiros descia 2 tons, mas à medida que ele se afastava, cada um dava livre desabafo ao seu mau humor. Entre os mais inquietos e turbulentos, distinguiam-se 3 grupos, presididos por personagens de nosso conhecimento: Loredano, Rui Soeiro e Bento Simões.
A causa desse descontentamento quase geral era a seguinte. Por volta de 6 horas da manhã, Rui, em virtude do emprazamento da véspera, dirigiu-se o primeiro à escada para ganhar o mato. Chegando ao fim da esplanada, admirou-se de ver aí Vasco Afonso e Martim Vaz de vigia, o que era extraordinário, pois só à noite se usava de uma tal precaução, e esta cessava apenas amanhecia. Ainda mais admirado, porém, ficou quando os dois aventureiros, cruzando as espadas, proferiram quase ao mesmo tempo estas palavras: Não se passa. E por que razão? É a ordem, respondeu Martim Vaz. Rui empalideceu e voltou apressadamente. A primeira ideia que lhe acudiu foi que os tinham denunciado e cuidou em prevenir a Loredano. Aires Gomes, porém, embargou-lhe o passo e dirigiu-se com ele para o terreiro. Aí, o digno escudeiro, desempenando o corpo e levando a mão à boca em forma de buzina, gritou: Olá! À frente toda a banda! Os aventureiros chegaram-se formando um círculo ao redor de Aires Gomes. Rui já tinha tido ocasião de lançar uma palavra ao ouvido do italiano. E ambos, um pouco pálidos, mas resolutos, esperavam o desfecho daquela cena. O senhor Dom Antônio de Maris, disse o escudeiro, por meu intermédio vos faz saber a sua vontade e manda que ninguém se afaste um passo da casa sem sua ordem. Quem o contrário fizer, pereça a morte natural. Um silêncio morno acolheu a enunciação desta ordem. Loredano trocou uma vista rápida com os seus dois cúmplices. Estais entendidos? Disse Aires Gomes. O que nem eu, nem meus companheiros entendemos é a razão disto, retrucou o italiano, avançando um passo. Sim, a razão! Exclamou em coro a maioria dos aventureiros. As ordens cumprem-se e não se discutem, respondeu o escudeiro com uma certa solenidade. Contudo, nós, ia dizendo Loredano. Toca a debandar, gritou Aires Gomes. Aquele que não estiver contente, que o diga ao senhor Dom Antônio de Maris. E o escudeiro, com uma fleuma imperturbável, rompeu o círculo e começou a passear pelo terreiro, olhando de traves os aventureiros e rindo à sorrelfa do seu desapontamento. Quase todos estavam contrariados, sem falar dos conspiradores que se haviam emprazado para consertarem seu plano de campanha. Os outros, cujo divertimento era caçar e bater os matos, não recebiam a ordem com prazer. Apenas alguns de gênio mais bonachão e jovial tinham tomado a coisa à boa parte e zombavam da contrariedade que sofriam seus companheiros. Quando Álvaro se aproximou, todos os olhos se voltaram para ele, esperando a explicação do que se passava.
Senhor cavalheiro, disse Aires Gomes, acabo de transmitir a ordem para que ninguém arreda pé da casa. Bem, respondeu o moço e continuou dirigindo-se aos aventureiros. Assim é preciso, meus amigos, estamos ameaçados de um ataque dos selvagens e toda a prudência é pouca nestas ocasiões. Não é só a nossa vida que temos a defender e essa pouco vale para cada um de nós. É sim a pessoa daquele que confia em nosso zelo e coragem. E, mais ainda, o sossego de uma família honrada que todos prezamos. As nobres palavras do cavalheiro e a afabilidade do gesto que suavizava a firmeza de sua voz serenaram completamente os ânimos. Todos os descontentes mostraram-se satisfeitos. Apenas Loredano estava desesperado por ser obrigado a retardar a combinação do seu plano, pois era arriscado tentá-lo em casa, onde o menor gesto o podia trair. Álvaro trocou poucas palavras com Aires Gomes e voltou-se para os aventureiros. Dom Antônio de Maris precisa de 4 homens dedicados para acompanharem seu filho, Dom Diogo, à cidade de São Sebastião. É uma missão perigosa. 4 homens nestes desertos marcham de perigo em perigo. Quem de vós se oferece para desempenhá-la? 20 homens se adiantaram. O cavalheiro escolheu 3 entre eles. Vós sereis o 4º, Loredano. O italiano, que se tinha escondido entre os seus companheiros, ficou como fulminado por estas palavras. Sair, naquela ocasião, da casa era perder para sempre a sua mais ardente esperança. Durante a ausência, tudo podia se descobrir. Pesa-me ser obrigado a negar-me ao serviço que exigis de mim, mas sinto-me doente e sem forças para uma viagem. O cavalheiro sorriu. Não há enfermidade que prive um homem de cumprir o seu dever, sobretudo quando é um homem valente e leal, como vós, Loredano. Depois abaixou a voz para não ser ouvido pelos outros aventureiros. Se não partis, sereis arcabuzado em 1 hora. Esqueceis que tenho a vossa vida em minha mão e vos faço esmola, mandando-vos sair desta casa? O italiano compreendeu que não tinha remédio senão partir. Bastava que o moço o acusasse de ter atirado sobre ele. Bastava a palavra de Álvaro para fazê-lo condenar pelo chefe e pelos seus próprios companheiros. Aviai-vos, disse o cavalheiro aos 4 aventureiros escolhidos por ele. Partis em meia hora. Álvaro retirou-se. Loredano ficou um momento abatido pela fatalidade que pesava sobre ele. Mas, a pouco e pouco, foi recobrando a calma, animando-se e, por fim, sorriu. Para que sorrisse, era necessário que alguma inspiração infernal tivesse subido do centro da terra a essa inteligência voltada ao crime. Fez um aceno arroiçoeiro e os 2 encaminharam-se para um cubículo que o italiano ocupava no fim da esplanada. Aí conversaram algum tempo, rapidamente e em voz baixa. Foram interrompidos por Aires Gomes, que bateu com a espada na porta.
Ê, lá, Loredano! A cavalo, homem, e boa viagem! O italiano abriu a porta e ia sair, mas voltou-se para dizer a Ruiçoeiro: olhai, os homens da guarda é o principal. Ide tranquilo. Alguns minutos depois, Dom Diogo, com o coração cerrado e as lágrimas nos olhos, apertava nos braços sua mãe querida, Cecília, que ele adorava, e Isabel, que já amava também como irmã. Depois, desprendendo-se com um esforço, encaminhou-se apressadamente para a escada e desceu ao vale. Aí recebeu a benção de seu pai e, abraçando a Álvaro, saltou na sela do cavalo que Aires Gomes tinha pela rédea. A pequena cavalgata partiu. Com pouco, sumia-se na volta do caminho. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!